Deus possa prosperar, que Deus possa abrir o entendimento para a palavra de Deus que será pregado nesta manhã. Eu venho nesta manhã como o servo de Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Jesus, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E os que crerem, forem batizados, serão salvos. Porém, os que não crerem, já estão condenados. Então eu venho cumprir a ordem de Jesus. E se você crer, será salvo. Mas como assim? Eu creio. Sim, o crer, como a Bíblia diz, é obedecer, é praticar. Eu quero ler uma mensagem acerca da crucificação de Jesus Cristo. Uma mensagem que está escrita em Marcos, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 21, acerca do que diz as Escrituras. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre, e de Campo, e de Rufo, porque ele passava vindo do campo a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar. Levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Aqui Jesus, ele foi levado até o Gólgota, o lugar de crucificação. Ali deram para Jesus em uma esponja, ali deram para Jesus beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Veja bem, eles queriam embriagar a Jesus, mas ele não tomou. A partir de agora, nós vemos o começo do sofrimento de Jesus Cristo, a qual ele escolheu para trazer à humanidade a salvação e trazer vida com abundância. A partir de agora, a Bíblia nos relata que Jesus, ele começa a sofrer humilhações grandes. Talvez você está do outro lado, acha que está sofrendo uma das piores humilhações. O homem sofre humilhações pelas suas más escolhas, mas Jesus, ele sofreu humilhação, a maior humilhação, por uma escolha maravilhosa, a qual era o plano de salvação das almas. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E nesta manhã não é diferente neste lugar. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Aquele cujo qual abandona os caminhos de Jesus, ele está perdido. Aquele cujo qual abandonou esse caminho, essa palavra, ele está caminhando em perdição. Mas Jesus, ele veio buscar. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. É somente através de Jesus Cristo. Por isso, ouça, meu amigo, a palavra de Deus. E siga a palavra de Deus. Coloque ela em prática. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está escrito assim: e deram-lhe beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Jesus não tomou o vinho, a qual os escarnecedores queriam que ele tomasse. Eles queriam embebedar Jesus, mas ele não se embebedou. Eles queriam levar Jesus ao escárnio, à perdição, mas ele não se entregou. As pessoas hoje usam desculpa para tudo. A carne é fraca. Ah, mas pregador, a carne é fraca, é por isso que eu estou assim. É, só que Jesus falou: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Por mais que a carne, meu amigo, ela nos leva a cometer erros, pecados terríveis e nojentos, porque o pecado é nojento, mas o Espírito está pronto, o Espírito está preparado para lutar ao nosso favor, para que nós façamos a vontade de Deus. Por mais que a carne seja fraca e nos induza a tentação e a erros terríveis, o Espírito de Deus sempre está
com as mãos estendidas para nos levantar do pó, para nos tirar do estado de condenação, do estado a qual nós estamos, de derrota. Desde que Jesus, ele disse, a carne é fraca, mas por que Jesus disse isso? Jesus disse isso antes da sua crucificação, porque sabia muito bem que ia ser entregue ele na mão dos malfeitores, e ia ser escarnecido e zombado, e ia sofrer as dores de morte, pelos pregos traspassando seus punhos e seus 2 pés. Sabia Jesus que a dor de morte ele teria que enfrentar pela cruz que estava ele carregando e pelos espinhos que perfuravam o seu couro cabeludo. Por isso ele diz, Pai, a carne é fraca. Pela carne, Jesus não se entregaria na cruz, mas ele disse, o Espírito está pronto. Então, pela carne, meu amigo, nós nunca vamos querer fazer a vontade de Deus. Mas se nós nos rendermos ao Espírito de Deus, ele nos ajuda. Aqui Jesus, no versículo de número 24, relata que, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Porque agora nós estamos vendo um ato de humilhação. Estamos agora vendo Jesus sendo humilhado. As suas vestes foram arrancadas, as suas vestes foram rasgadas, a sua vergonha foi exposta. Fizeram questão de envergonhar a Jesus, sendo que ali estava um justo, sendo que ali estava um homem que nunca cometeu pecado, nunca cometeu injustiça. Jesus não cometeu nenhum pecado para ser crucificado, mas a Bíblia diz que eles levaram Jesus a tal constrangimento, ao ponto que agora rasgaram suas vestes. Primeiro, tentaram forçar Jesus a beber vinho, comer, a se embriagar. Só que, porém, ele rejeitou, ele não aceitou, ele cuspiu fora aquela bebida qual eles levaram até a boca dele para o embriagar. E a Bíblia vai dizer que a partir de agora eles rasgam as vestes de Jesus, ou seja, deixam a nudez de Jesus exposta, trazendo constrangimento, trazendo grande vergonha. Veja que na Bíblia, a nudez, ela representa a vergonha. Em Apocalipse, a palavra de Deus vai dizer, nós devemos guardar as nossas vestes, para que não seja exposta as vossas vergonhas, para que não sejam envergonhados diante de Deus. A Bíblia diz, para que nós sejamos então prudentes. Então eles, por cima, e era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrito em letras gregas a sua acusação, o rei dos judeus. Por cima de Jesus, eles escreveram uma zombaria, porque os judeus, eles zombavam de Jesus. Eles não colocaram escrito rei dos judeus, exaltando a Jesus com o intuito de exaltar, mas exaltaram Jesus mesmo querendo zombar. Eles colocaram em cima de Jesus uma placa escrita rei dos judeus, porque todos que eram crucificados, ali tinha uma placa que mostrava qual que era a acusação contra o tal malfeitor. Só que Jesus estava sendo crucificado sem ter culpa nenhuma, sem ter nenhum motivo, nenhuma acusação contra ele. Então a Bíblia vai dizer que a acusação que eles encontraram contra Jesus foi a tal que ele era o rei dos judeus. Por quê? Isso porque Jesus, ele dizia que ele veio fazer a vontade do Pai. Em nenhum momento
era rei, mas o povo sabia que ele era rei e para isso ele tinha vindo. Só que a acusação é coisa que vem de Satanás, é a coisa que vem do maligno, é a coisa que realmente o maligno ele faz todos os dias. É a mesma coisa que Jó, ele enfrentou, ele foi acusado de entrar adorar a Deus porque ele tinha tudo. E se ele perdesse tudo, ele blasfemaria contra o nome de Deus. Mas Jó não blasfemou contra o nome de Deus, nem Jesus blasfemou contra o nome de Deus quando estava sofrendo. Quando os pregos traspassavam a mão de Jesus, ele falava com o Pai, ele pedia misericórdia a Deus pelos povos e por todos aqueles que estavam o expondo a tal humilhação. Enquanto Jesus estava ali sendo crucificado, morto, zombado, escarnecido, humilhado, o que ele dizia? Ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A humanidade tem se esquecido dessa mensagem, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é muito importante. A Bíblia diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. É o poder de Deus para todo aquele que crê. A mensagem da cruz, ela salva o homem, porque a cruz, ela mostra uma humilhação a qual Jesus enfrentou para mostrar ao homem a salvação e trazer a salvação. A cruz, ela mostra uma maldição que Jesus sofreu por conta do pecado de toda a humanidade, porque o pecado ele traz maldição, mas a maldição de toda a humanidade, que a humanidade tinha que sofrer pelos seus próprios pecados, ela estava sobre um só homem, sobre Jesus, ao ponto que Jesus, ele suava gotículas de sangue. O suor de Jesus escorria juntamente com o sangue. Nós sabemos que para uma pessoa suar sangue, ela tem que passar por uma angústia, um sofrimento, um desespero muito grande. Imagina o sofrimento com qual Jesus passou para hoje olhar para uma humanidade entregue ao pecado. Imagina qual que foi o sofrimento que Jesus passou e agora olha para este mundo e vê os caminhos que cada um tem escolhido. Imagina Jesus olhar para o homem a qual ele mesmo entregou a sua vida para salvar ele, e agora Jesus sendo desonrado na boca desse mesmo homem, dessa mesma mulher, através de suas más obras, através de suas escolhas. Imagina isso, meu amigo, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Qual que foi a maneira? Esta maneira. Agora ninguém compreende ainda. Essa tal maneira. Aonde Jesus foi humilhado, foi crucificado. Aonde Jesus foi rejeitado e foi traído. Aonde Jesus apanhou, mas também foi ferido. Isso a humanidade tem rejeitado. Os que têm rejeitado vão pagar muito caro. Sim, aqueles que têm rejeitado a cruz de Cristo, que têm negado a eficácia da cruz de Cristo, pagaram muito caro. Nós que conhecemos a verdade, mas rejeitamos seguir a verdade, pagaremos muito caro. Pessoas que estão tomando o nome de Deus, falando que tem Deus, está cheio de Deus, mas na verdade não está fazendo a vontade de Deus, vão pagar muito caro. Jesus falou: porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. O que adianta alguém chamar Jesus de Senhor, sendo que na verdade não cumpre o que Ele pede? Porque Senhor é aquele a qual você obedece. Senhor é aquele a quem você serve a Ele. Senhor é a quem você se constitui para estar a serviço dEle. Nós vemos que o mundo fala Senhor, mas infelizmente a mesma boca que chama Jesus de Senhor, ela é usada para muitos males, para poder praticar muitas imoralidades, aonde o homem, eles têm se encontrado no estado de cegueira espiritual, aonde nós temos percebido que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo
texto à luz do Evangelho. No momento que Jesus foi crucificado, ali estavam gritando: crucificam. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que comeram dos pães multiplicados, pessoas que outrora estavam comendo na mesma mesa que Jesus, estavam gritando: crucificam. Por quê? Isso porque o diabo cegou o entendimento deles. Isso porque Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não venha resplandecer. Aqui a Bíblia fala então no versículo de número 28, que cumpriu-se a Escritura, que diz: e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam, meneando a cabeça, balançando a cabeça e dizendo: é tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas. E se cumpriu as Escrituras. Se cumpriu as Escrituras no exato momento em que eles começaram a zombar de Jesus, balançando a cabeça e dizendo: esse é o que disse que constrói um templo em 3 dias. Jesus falava do templo do seu corpo. Jesus estava falando de um templo. Não era de tijolo, não era de pedra, não era construído pelas mãos dos homens. Jesus estava falando de um templo, não era construído pelas mãos dos homens, mas ele falava do templo do seu corpo. É esse templo que Deus quer habitar o teu corpo. É o teu corpo que Deus quer fazer morada e habitação. O único templo que Deus habita ainda nesse céu é o templo do teu corpo. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que Deus habita em templos feitos pelas mãos dos homens. E nem teu povo aceita ser servido pelas mãos dos homens. O único templo que Deus habita é o templo do teu corpo. Por isso, meu amigo, receba como uma casa. Você receba como uma casa a Deus para habitar dentro de você, para fazer morada dentro de você. A Bíblia vai falar aqui no versículo de número 30 que eles começaram a gritar, começaram a zombar. A zombaria, ela não parou por aí. Eles disseram: você que constrói o templo, então desce dessa cruz. Não é você que diz que é o rei dos judeus? A blasfêmia começou, continuou: salva-te a ti mesmo. Versículo 30: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros: zombando salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. Aqueles zombaram e zombavam de Jesus. Isso é para você entender, é para nós refletirmos. Será que estamos aceitando? Estamos aceitando